Salve, salve moçada! Hoje nós vamos falar sobre como o Sebrasp cobra a disciplina de Direito Eleitoral. Foi definido Sebrasp como banca do TSE unificado, um negócio meio de novela, né? A princípio era FGV, daí tiraram a FGV e foram lá assinar o contrato com o Sebrasp. Pouco importa, melhor o Sebrasp, né? É o que vocês têm dito. Até eu quero chamar vocês aqui no comentário. Quem curtiu o Sebrasp? Quem não gosta do Sebrasp? Comenta aqui, porque é importante para mim, beleza? Galerinha, eu sou Ricardo Torres, sou professor de Direito Eleitoral no Estratégia Concursos, tenho feito aqui no meu canal um estudo complementar de forma resumida para vocês, então se você está chegando por aqui pela primeira vez, faça inscrição no canal, já vai deixando curtida neste vídeo para que eu faça outros vídeos, e inclusive já vou chamar você para você me dar uma ideia. Que outro tipo de vídeo sobre planejamento, organização dos estudos você quer que eu faça? Porque isso aqui não é um estudo de conteúdo, isso aqui é para mais para a gente poder organizar, saber definir prioridades, é sempre muito, muito importante. Eu já vou te puxar a orelha. Eu não estou dizendo que você vai estudar só o que eu vou mostrar aqui, né, que é o mais importante. Você vai estudar tudo, mas você vai revisar os pontos mais importantes, beleza? Então comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhadinha nos comentários e considero para que faça um próximo vídeo. Vamos lá? Aí, moçada, como que o Sebrasp, como que a banca CESP, né? Então, hora é CESP, hora é Sebrasp, eu como sou mais velho, volta e meia eu falo CESP, né? Mas enfim, se eu falar CESP e Sebrasp é tudo a mesma coisa. Brincadeira. Como que o Sebrasp cobra direito eleitoral? Deixa eu te contar uma coisa. Sabia que cerca de 60 a 65% das questões, elas estão relacionadas em 1/3 da matéria? Pensa só, eu pego a matéria toda, tenho 3 blocos. Um bloco, 2 blocos, 3 blocos. Um desses blocos isoladamente cobram aqui, abrangem, em torno de 65% da disciplina na prova. E aí, vale a pena ou não vale a pena saber? Pois é, eu vou não só te falar quais são esses pontos, como também em relação a esses pontos, eu vou trazer aqui algumas orientações e indicações do que você vai ler da legislação eleitoral. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque você vai curtir bastante. Bora lá? Vamos para a estatística? Olha que interessante, moçada. São 2 telas, tá? Então, são 2 telas explicando as telas. Nós temos aqui, né, a primeira coluna, que ela está transparente aqui, tem o número de capítulos, né? Então, você vai ver que são 24 capítulos ao total. Nós temos nessa segunda tela o tema, aqui são o número de questões que nós temos do CESP e Sebrasp, e aqui o percentual relativo, tá? Antes de mais nada, eu vou lá no final. Eu tenho hoje catalogado aqui, pessoal, dentro dos meus materiais que eu oferto para os meus alunos lá no Estratégia Concursos, o equivalente a 463 questões comentadas de direito eleitoral por lá, tá? 463. Então, é questão pra caramba dos últimos anos. Naturalmente, essas questões passaram por reformas, né, eleitorais em 2015, em 2021, em 2017 vão a pontual, 2018, teve também em anos anteriores, eu fui ajustando. Então, são os últimos 10 anos de questões e, naturalmente, essas questões que foram, precisaram passar por alteração, eu adaptei para que fiquem conforme a legislação vigente. Então, são questões boníssimas e você tem que resolver todas, tá? Para a sua prova do TSE unificado. Beleza? Show de bola. Então tá. Aí eu peguei essas questões, coloquei dentro desses capítulos, fiz um percentual relativo aqui e olhei para aquilo que dá pelo menos 5%. Tá? São 24 pontos, 5%. Dá para ter uma boa ideia do que é o mais proeminente. E olha que legal, pessoal. Veja só. Nós temos ali, né, o tema de direitos políticos na Constituição, com 7,34%, organização da Justiça Eleitoral com 5,4%, órgãos da Justiça Eleitoral com 10,37%. E aqui, até se você quiser, né, olhar no rigor do conteúdo, eu dividi porque lá no meu curso eu faço a divisão também, você vai ter o quê? Você vai ter aqui mais ou menos o equivalente a 15%, quase 16%, certo? Então é o tema mais cobrado, é Justiça Eleitoral. E sempre foi, né? Sempre foi, tá? Beleza. Aí nós temos o que mais? Nós temos lá, né? Alistamento eleitoral com 8%, inelegibilidades, né? A galera chora, né? Dá aquela, ai, professor, inelegibilidade. Pois é, Lei Complementar 64, vai ter que estudar. 7,34%. Pasmem, pessoal, partidos políticos abrangem quase, né? 14, quase 15% das questões. É bastante coisa, não é? Pois é.
Olha que interessante. Sistemas eleitorais, convenções, coligações e registro de candidato, 8% praticamente. Tá? E aqui é só um pedacinho, né? Um pedacinho são os primeiros 20 artigos, mais ou menos, ali da lei das eleições. Vale a pena estudar muito bem essa aula, não concordam? Pois é, vamos lá. E aí eu deixei aqui, arredondei meio que para cima, né? 4.54 para propaganda. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas vamos lá, né? Dá para estudar, até porque você vai ter que buscar gabaritar direito eleitoral, então nós precisamos estudar bem. Tá. Aí eu vou fazer um destaque agora em vermelho de alguns temas que são muito pouco cobrados, tá? Veja só. Você tem lá fontes 1.51. É pouquinho. Mas se bem que é mais tranquilo, né? Pois é. Enfim. Nós temos ali, né, partidos políticos na Constituição com 2%, é relevante até. Essa parte de arrecadação, pessoal, tá? Eu vou até apagar essa questão das fontes, porque isso aqui você estuda em meia hora, né? Tá. Eu vou pegar arrecadação, aplicação de recursos eleitorais. Por quê, pessoal? Porque isso aqui é difícil. Fundo especial de campanha, fundo partidário, rateio, toda aquela parafernália de prestação de contas, é difícil, mas são poucas as questões. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, mas o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, que durante o seu estudo, você vai fazer um estudo bem aprofundado disso, uma vez, você vai destacar os pontos principais e depois vai ficar mais revisando os pontos principais. Ao passo que, em relação a esses temas que são bastante cobrados aqui, direitos políticos, justiça eleitoral, alistamento e inelegibilidade de partidos e também propaganda, você vai estudar bem aprofundado e vai fazer uma revisão mais cuidadosa, vai resolver mais questões, vai se cercar de uma melhor preparação para a tua prova, tá bom? Top. Aí vamos continuar olhando aqui, né? Veja, temos ali abuso de poder também, né? 1%. Pesquisas e testes pré-eleitorais, beleza, tranquilo. Sistema eletrônico de votação também. Eleições, pessoal, eu gosto muito de chamar atenção. Por quê? Porque eleições, basicamente nos meus cursos, são 2 aulas. É coisa pra caramba. Tem uma série de regras sobre votação, sobre o dia das eleições e só 3,67%. É pouco, tá? Então, leia de forma mais dinâmica, né? Fica um pouco menos apegado a esses assuntos. Aí nós temos ações eleitorais, também um pouco, né? 3,46%. Recursos com 3,02%. Recurso é um tema dificílimo, tá, pessoal? Porque ele é bem aprofundado, tem uma série de detalhes, porque vai estudar lei de inelegibilidade, vai pegar código eleitoral, tem uma série de procedimentos. Então, né, dá para você estudar com um pouco mais de calma. Processo e crime eleitoral, embora sejam poucos, né, ali artigos, poucos percentuais, também são pouco conteúdo. Processo e crime eleitoral é algo rápido, né? A parte de crime ela é um pouco maior. Mas ela não é tão difícil assim não, até porque em direito eleitoral vai se cobrar o quê? Vai se cobrar basicamente vocês entenderem, né, o tipo penal. Tá? Você não precisa ficar sabendo, né, os aspectos específicos desses crimes, né? Isso não é cobrado aqui em eleitoral, pode ser cobrado em penal, né? E não vai ser cobrado num TSE unificado, por exemplo. E ainda nós temos a lei do transporte de eleitores e as súmulas, né? O dado aqui de súmula está um pouco distorcido, por quê? Porque eu só considerei, e são apenas uma questão, que ela foi sobre súmula mesmo, né? As 4 ou 5 alternativas, né? Ou se era certo ou errado. A maioria delas, elas tratam de algum tema sobre súmula e alguma outra coisa fora de súmula, mas não é o hype, não é aquilo que mais importa, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a calculadora aqui, só para a gente poder somar. Deixa eu deixar você aqui na telinha, se você quiser, você soma também para ver se eu não vou fazer errado. Olha só, se eu colocar 7,34 somar com 7,34 somando com 5,4, somando com 10,37, somando com 8,21, com 7,34, com 14,25, com 7,99 e com 4,54, não sei se você vai conseguir ver aqui, ó, vai conseguir, ó, bem no meio aqui, ó, 65,44. Vou até anotar. Ou seja, você vai ter aqui 65% das questões em 8 temas, tá? Propaganda 1, sistemas, partidos, inelegibilidade, alistamento, órgãos e justiça eleitoral, dá para considerar até 7, direitos políticos na
Constituição Federal. E aí, pessoal, vale a pena bem estudar esses temas? Vale. Tá? Para a gente poder, né, trazer um pouco mais de orientação para vocês, aí se você quiser, você dá um pause, vai printando, vai anotando, porque eu acho que isso é o mais importante aqui, tá? Eu peguei agora esses 8 temas e eu vou trazer para vocês os dispositivos legais e deixar algumas dicas, tá? Então, acompanha aqui comigo. Direitos políticos na Constituição, galerinha, é o artigo 14, 15 e o 16 coloca porque são 2 linhas, tá? Cara, vale a pena entender? Vale a pena entender nas minúcias, entender até a jurisprudência sobre inelegibilidade reflexa, para você não perder questão aqui, tá bom? Beleza. E eu colocaria o 17 na conta, né, com uma gordurinha adicional ali. Por quê? Porque embora eu não fale de direitos políticos, é partido político. E partidos políticos, lá na estatística que eu trouxe, corresponde a 2%. Então você transforma 7,34% lá em praticamente 10%. Certo? Você dá mais um grauzinho na tua preparação, colocando mais um artigo para dentro. Tá bom. Justiça eleitoral, por sua vez, pessoal, o que vai acontecer? Justiça eleitoral, ela é mais extensa. E aqui tem um detalhe que é super importante, tá? Por quê? Porque a parte de justiça eleitoral, ela acaba por exigir, tá? Ela vai acabar por exigir que você estude a Constituição, que está ali, artigo 118 a 121 da Constituição, e adicionalmente você vai no Código Eleitoral. Só que o Código Eleitoral, ele não estará recepcionado em alguns pontos, tá? Então o que você tem? Você tem primeiro uns artigos aqui 12 a 15 que falam sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, então, de forma rápida ali e geral. Aqui tem algumas coisas não recepcionadas. Daí nós temos 16 a 24, nós temos o TSE, e na parte, né, como você já estudou comigo aqui no Direito Eleitoral Resumido, aqui no primeiro link da descrição você encontra esses vídeos gratuitos, tá? Você vai perceber que tem algumas atribuições, algumas competências que não foram recepcionadas, tem que ficar ligado, tá? Especialmente competência judicial originária. Aí você tem lá TRE, mais tranquilo, juiz eleitoral, também tranquilo, né? E a parte de juntas, né? Você também é mais tranquilo. Cara, juntas, estuda bem, tá? Especialmente o artigo 40, cai demais, tá? Então vai dar uma olhadinha, tá? Qual que é o cuidado? Cuidado apenas com dispositivos não recepcionados. Vale a pena você seguir, caso você estude por conta, lá o Código Eleitoral que está à disposição no site do TSE. É porque pelos comentáriozinhos que vem embaixo dá para você saber se aquele dispositivo ele é aplicável ainda, se sim ou se não. Tá bom. Temos ainda a temática de alistamento eleitoral. Aqui, pessoal, eu tenho uma preocupação grande. Por quê? Porque os dispositivos do Código Eleitoral aqui praticamente não se aplicam. Né? Praticamente não se aplicam. Tem uma parte no início que vai falar inclusive sobre inalistabilidade do excepcional, tá totalmente errado, aqui não vale mais nada, tá? Depois você vai ter a parte do 42 a 81, que o procedimento é na época que era manual, você praticamente não vai aplicar. Só que tem alguns artigos, como por exemplo o artigo 71, que trata da exclusão de eleitores, que é importante, tá? Então muito cuidado em relação a esse estudo. E claro, né? A resolução nova, que já não é tão nova assim, estamos em 2024, afinal de contas, mas a 23.659, tá? Ela é bem legal e ela é importante, né? O que ela tem de interessante aqui? Ela está preocupada com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está preocupada com a questão, né, da informatização do procedimento, então você vai perceber essas nuances e eu acredito que o examinador vai repercutir em prova. Tem que estudar inteiro, tá? Ela está mais gostosinha de estudar comparado com o que nós tínhamos na resolução anterior. Aí nós chegamos no tema temido, né? Inelegibilidades. Como você já estudou a parte constitucional, aqui você vai direto para a lei de inelegibilidade. E aí você vai estudar, basicamente, pessoal, o artigo 1º. O que não significa dizer pouca coisa, né? Por quê? Porque o artigo 1º ele se divide em uma série de alíneas, incisos, parágrafos, ele é bem complexo. Mas tem que estudá-lo por inteiro. Aqui as inelegibilidades que são absolutas, depois temos as incompatibilidades ou inelegibilidades relativas. Eu tenho feito, e fiz até aqui no canal, vídeo para falar sobre inelegibilidade, em que eu mostrei uma série de tabelas. Você pode pesquisar aí, você vai achar, e ele é bem bacana de você organizar o seu estudo. Com aquelas tabelas, né, até se você curtir, pode colocar, se você achar a ideia boa, coloca aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo só para disponibilizar essas tabelas e explicá-las a vocês. Com essas tabelas e a lei, você mata o seu problema no TSE unificado. Tá bom? Beleza. Aí nós temos o quê? Partidos políticos.
Pô, partidos políticos, 15%, vai estudar a lei com calma, tá? A primeira parte é super gostosa, pessoal. Estrutura, funcionamento, criação, fusão, incorporação, fidelidade partidária. Depois, quando chegar lá na parte do fundo partidário, fica um pouco mais chatinho. E depois na parte de propaganda partidária também é um pouco mais chatinho. Mas não tem nada demais, tá? Tem que matar no peito, é uma lei relativamente curta, você tem que sabê-la toda. A parte constitucional, se você fizer o que eu disse para você ali, já estudar junto com o primeiro tópico, você vai matar isso aqui e está resolvido. Beleza? Sistemas eleitorais. Galera, olha só, o que eu te falei? É um dos temas mais cobrados, não era? Ó, eu nem vou pôr a tela de novo na estatística, mas eu tô puxando ela aqui numa telinha adicional. Sistemas, convenções, coligações e registro. 8%. Cara, 8% para você estudar basicamente 16 artigos. Vale a pena? Vale. Lembrando que nós temos aqui sistema, né, que são os artigos 1 a 5. Depois nós temos a parte, né, referente às convenções, que é apenas, desculpa, sistema não, aqui não é convenções não, aqui será a parte das coligações, né, um artigo para falar sobre as coligações, tá? Aí, até não está lá na estatística, porque nessa estatística nós não tínhamos a federação até então. Nós temos o 6º A, que trata das federações. Isso aqui está caindo muito, tá? Então vale a pena você estudar as federações. Depois das federações aqui, daí sim as convenções. E por fim, nós temos o registro, tá? Então você vai ver que a parte um pouco mais imbricada, um pouco mais chata, é esse 10 a 16A. Mas você vai tirar isso de letra, eu tenho plena convicção. Ok? Para encerrar, pessoal, nós temos o quê? Aqui até saiu o título errado, tá? Vou pedir para você ignorar. Propaganda. Propaganda é o quê? 36 a 58A. Eu posso dizer uma coisa? Até então, praticamente você não teve nada tão excepcional assim para estudar. Tem inelegibilidade, mas, poxa, um tema. O resto são temas gostosos do direito eleitoral. O examinador cobra o que é mais legal, o que é menos chato. Aqui é um pouco mais técnico, um pouco mais chatinho. Então, encara de peito aberto. Quando você for estudar propaganda, do artigos 36 até o 58A, estude num dia descansado, estude num dia que você vai ter um bom tempo, né, de concentração, que você vai poder ficar ali umas 2 ou 3 horinhas estudando sem ninguém te encher o saco, para você poder se imergir no tema, para você poder se aprofundar naquele assunto. Beleza? Vai dar certo. Tá bom? Galera, é isso. Bate-papo sobre como você vai se preparar em direito eleitoral agora, tendo visto o Sebrasp. Se você gostou, eu quero ver joinha. Se você tiver alguma ideia legal do que eu devo gravar, coloca nos comentários. E no mais, um forte abraço, um beijão no coração e até breve.